A natureza das relações humanas. É sobremodo difícil compreender os meandros e as complexidades das relações humanas. Mesmo quando temos muita intimidade com uma pessoa, é muitas vezes dificílimo e quase impossível conhecer-lhe os verdadeiros sentimentos e pensamentos. Isso se torna menos difícil quando há afeição, quando há amor entre duas pessoas, porque há então comunhão imediata, simultânea e no mesmo nível. Mas essa comunhão é negada quando ficamos apenas a discutir ou a ouvir no nível verbal. É dificílimo estabelecer essa comunhão entre vós e mim, porque não há comunhão, não há verdadeiro entendimento entre nós. A comunhão deixa de existir quando há temor, preconceito, porque nesse caso entra em funcionamento o mecanismo de defesa. Talvez eu veja as coisas de maneira diferente daquela a que estáis habituados e desejo estar em comunhão convosco. Desejo comunicar-vos o que vejo. Posso não ver com exatidão ou de maneira completa, mas se desejais examinar o que vos estou comunicando, deveis, de vossa parte, de estar abertos, receptivos. Não me estou ocupando com ideias. As ideias, para mim, não têm significação alguma. Ideias não produzem revolução. Ideias não produzem regeneração. E é a regeneração que é essencial. A comunicação de ideias é relativamente fácil, mas o comungarmos um com os outros, além do nível verbal, é sobremaneira difícil. O que devemos estabelecer entre nós não é uma comunhão imaginária, uma comunhão mística, mas uma comunhão que só é possível quando nós dois estamos seriamente interessados em descobrir a verdade que resolverá os nossos problemas. Quanto a mim, creio em uma realidade que existe de momento em momento e que absolutamente não se encontra na esfera do tempo. Essa realidade representa a única solução aos múltiplos problemas da nossa vida. Quando uma pessoa percebe essa realidade, ou quando ela surge, é ela um fator de libertação, mas nenhuma soma de argumentação intelectual, de disputa, de conflito económico, social ou religioso resolverá os problemas gerados pela mente. Para haver comunicação, temos que comungar uns com os outros e para tal precisamos estar abertos e receptivos, não aceitando nem negando, mas investigando. Vós e eu estamos em relação, não estamos vivendo isoladamente. A verdade não é algo separado do estado de relação. As relações constituem a sociedade. E na compreensão das relações entre vós e vossa esposa, e entre vós e a sociedade, encontrareis a verdade, ou, melhor, a verdade virá a vós, trazendo-vos a libertação de todos os problemas. Não podeis achar a verdade, deveis deixá-la vir a vós. E para que isso aconteça, requer-se uma mente não mais perturbada pela ignorância. Ignorância não significa a falta de conhecimentos técnicos, a falta de leitura de muitos livros filosóficos. Ignorância é a falta de conhecimento próprio.
Ainda que uma pessoa tenha lido muitos livros filosóficos e sagrados e seja capaz de citá-los, essas citações, que representam uma acumulação de palavras e experiências alheias, não libertam a mente da ignorância. Surge o autoconhecimento ao investigarmos e experimentarmos as tendências dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e atos, o que significa estarmos conscios de nosso processo total nas relações, instante por instante. O autoconhecimento, do qual trataremos mais adiante, dá-nos a exata perspectiva de qualquer dos nossos problemas, e a exata perspectiva é a compreensão da verdade contida no problema. E essa compreensão, inevitavelmente, produzirá a ação nas relações. Por conseguinte, o autoconhecimento não se opõe à ação, não a nega. O autoconhecimento revela a perspectiva correta, ou seja, a verdade contida no problema, da qual resulta a ação. Essas três coisas estão sempre relacionadas entre si, não são separadas. Não há ação verdadeira sem autoconhecimento. Se não me conheço a mim mesmo, é óbvio que não tenho base para a ação. O que faço é mera atividade, reação de uma mente condicionada e, portanto, sem significação. Uma reação condicionada não pode libertar-nos nem pôr ordem no caos. Ora, o mundo e o indivíduo são um processo único, não são opostos um ao outro, e o homem está tentando resolver seus próprios problemas, que são os problemas do mundo, necessita evidentemente de uma base para o seu pensar. Acho bastante claro isso. Se não me conheço a mim mesmo, falta-me base para pensar. Se desconhecendo-me a mim mesmo, ponho-me em atividade. Essa atividade só poderá gerar sofrimentos e confusão, exatamente o que está sucedendo no mundo, nos tempos atuais. Nessas condições, a investigação que nos leva ao autoconhecimento não é um processo de isolamento, não é uma fantasia nem um luxo de asceta. Pelo contrário, é uma necessidade evidente para o homem do mundo, para o homem pobre e o rico e para aquele que deseja resolver problemas do mundo. Julgo importantíssimo compreender que este mundo é produto de nossa existência diária e que o ambiente criado por nós não é independente de nós. O ambiente não existe e não podemos transformá-lo sem nos transformarmos a nós mesmos. E para isso devemos compreender os nossos pensamentos, sentimentos, atos na vida de relação. Os economistas e os revolucionários querem alterar o ambiente sem alterar o indivíduo. Mas a simples alteração do ambiente sem a compreensão de nós mesmos não tem significação alguma. O ambiente é produto dos esforços do indivíduo, estando um e outro relacionados entre si. Não se pode alterar um deles sem alterar também o outro. Vós e eu não estamos isolados. Somos o resultado do processo total, o produto de toda a luta da humanidade que vivamos na Índia, no Japão ou na América. A soma de toda a humanidade sois vós e eu. Podemos estar conscientes ou inconscientes desse fato. Para se realizar uma transformação revolucionária da estrutura da sociedade, deve cada indivíduo compreender-se a si mesmo como um processo total e não como uma entidade separada, isolada. Se está bem claro isso, podemos continuar a investigar a natureza da mente e do homem. Mas deve ficar bem claro para o homem que sente real interesse que não pode haver uma revolução completa no mundo num nível único, económico ou espiritual. Uma revolução total, uma revelação fecunda, só será possível se vós e eu nos compreendermos como um processo total. Vós e eu não somos indivíduos isolados, mas sim o resultado de toda a luta da humanidade com suas ilusões, suas fantasias, desejos, ignorância, diferenças, conflitos e misérias. Não podemos começar a alterar as condições do mundo antes de termos compreendido a nós mesmos. Se perceberdes isso,
dar-se-á dentro de vós imediatamente uma revolução completa. Então é desnecessário o guru, porque o autoconhecimento se processa minuto por minuto, não é uma acumulação de coisas ouvidas de outrem, nem se encerra nos preceitos dos instrutores religiosos. Quando o indivíduo está descobrindo-se a si mesmo, instante por instante, em suas relações com outras pessoas, essas relações assumem significado inteiramente diverso. As relações transformam-se em revelação, em constante processo de autodescobrimento, e desse autodescobrimento resulta a ação. O autoconhecimento, pois, só pode vir pelas relações e não pelo isolamento. Relações significam a ação. E o autoconhecimento é o resultado de um lúcido percebimento na ação. Exemplificando, suponhamos que nunca tinhais lido livros e sois o primeiro a investigar o significado da existência. Não tendes ninguém que vos ensine a maneira de começar, nem guru, nem livro, nem instrutor, e quereis descobrir o processo total de vós mesmos. Como começar? Só podeis começar por vós mesmos. Não é assim? Pois é este o nosso problema. O mero citar de autoridades não representa autoconhecimento e descobrimento do processo do eu, e por conseguinte de nada vale. Tendes de começar como se nada soubesseis, pois só assim realizareis um descobrimento fecundo e libertador, só assim encontrareis com o vosso descobrimento a felicidade e a alegria. Mas nós, a maioria de nós, vivemos de palavras, e as palavras, tal como a memória, são um produto do passado. Um homem que vive no passado não pode compreender o presente. Cumpre-vos, pois, compreender o processo de vós mesmo, momento por momento, o que significa que deveis estar sempre vigilante, sempre cônscio de vossos pensamentos, sentimentos e ações. Estando cônscio, vereis que os vossos pensamentos, sentimentos e ações não se baseiam apenas no padrão criado pela sociedade ou pelos instrutores religiosos, mas são também o produto de vossas inclinações pessoais. Percepção dos nossos pensamentos e sentimentos e ações, eis o processo do autoconhecimento. Todos nós temos percebimento no sentido de que temos consciência de estar fazendo ou pensando alguma coisa, mas não estamos conscientes do motivo ou o impulso que origina aquilo que pensamos e fazemos. Procuramos alterar a estrutura do pensamento e nunca compreendemos o Criador dessa estrutura. É essencial, portanto, que nos compreendemos a nós mesmos, porque sem essa compreensão, sem esse processo de autodescobrimento, nunca haverá uma revolução criadora. Compreender a si mesmo significa estar cônscio de cada pensamento e cada sentimento, sem tendência a condená-lo. Condenar é assustar o pensamento e o sentimento, mas se nos abstemos de condenar, de justificar, de resistir, então, nesse caso, o pensamento se revelará todo inteiro. Experimentai e vereis. É de suma importância isso, porque o advento de uma revolução criadora ou regeneração é essencial, em primeiro lugar, compreendermos a nós mesmos. O introduzir modificações económicas ou novos padrões de ação, sem compreensão de nós mesmos, tem muito pouco valor. Enquanto não nos compreendermos a nós mesmos, caminharemos sempre de um conflito para outro. Nada se pode criar quando há conflito. A criação só é possível quando cessa o conflito. Para o homem que vive numa batalha constante consigo mesmo e com o seu próximo, nunca haverá possibilidade de regeneração. Ele só pode ir de reação em reação. Só pode vir a regeneração quando estamos livres de toda a reação. E essa liberdade só pode nascer do autoconhecimento. O indivíduo não é um processo isolado, separado de todo, mas sim o processo total da humanidade. Por consequência, os que sentem verdadeiro interesse e desejam realizar uma revolução de valores radical e fundamental, esses devem começar por si mesmos.
A veneração das imagens, o puja e a meditação são coisas naturais e evidentemente úteis ao homem. Por que repudiá-las e tirar-nos o consolo que elas nos oferecem no sofrimento? Compreendemos o que é meditação. Sendo uma questão complexa, tereis de prestar atenção contínua, senão perdereis a substância deste assunto. Tratemos em primeiro lugar de esclarecer os pontos principais. De início não digo que a meditação não é necessária, mas antes de dizermos se é necessária ou não, precisamos compreender o que ela significa. Meu guru, minhas tradições prescrevem que devo meditar e por isso me fecho num quarto e ponho-me a meditar. Isso, de certo, não tem significação alguma. Preciso saber o que se entende por meditação. O que entendemos por meditação? Na meditação estão implicadas muitas coisas. Prece, concentração, busca da verdade ou daquilo que chamamos compreensão, desejo de consolação, etc. Consideremos a prece. Que significa ela? A prece é uma forma de súplica. Vê-se uma pessoa em dificuldades e pede-se corra outra. Vós e eu talvez não oremos, mas há milhões que o fazem. E quando estes milhões rezam, obtêm evidentemente uma resposta, pois do contrário não rezariam. Obtêm uma certa consolação. Quando se ora, a resposta vem de Deus, de uma entidade superior, ou vem de outra parte? Em que consiste a oração? Primeiro repetis certas palavras, sois hinduísta e repetis certas palavras, mantras. Pela repetição de palavras, vezes sobre vezes, produzis um estado de quietude na mente. Se repetimos uma coisa sem cessar, é claro que a mente há de ficar embotada, quieta, e estando quieta, recebe uma resposta. De onde provém a resposta? Provém do que jamais Deus ou de outra parte? Provém do que chamais Deus ou de outra parte? Por que orais? Orais, evidentemente, porque achais em alguma dificuldade, em algum estado que vos causa dor e sofrimento e por isso desejais uma solução. Isto é, criastes um problema e orando, isto é, repetindo palavras, tranquilizais a mente e esta recebe então uma resposta ou solução. Quando fazeis isso, o que acontece realmente? A mente superficial acha-se em um estado de tranquilidade, de inatividade, então o inconsciente nela se projeta e tendes a resposta. Ou expressando de outra maneira, tendes um problema que vos atormenta e perturba durante muitas horas e não achais a solução. Ides então dormir dizendo, vou dormir sobre o caso, amanhã a despertardes, na manhã seguinte tendes a solução do problema. O que aconteceu? A mente consciente, depois de torturar-se com um problema, põe-no de parte, dizendo, não quero mais preocupar-me com ele. E quando a mente consciente está quieta, em relação ao problema, o inconsciente pode projetar-se no consciente e levar-lhe a solução. Essa resposta podeis chamá-la a voz tranquila e suave, a voz de Deus ou como quiserdes, o nome não importa. É o inconsciente que transmite a mensagem, é ele que envia a solução do problema e a oração é um simples expediente para aquietar a mente consciente a fim de que possa receber a resposta. Mas a mente consciente obtém uma resposta de acordo com o seu desejo consciente. Se a mente é condicionada, a resposta sempre será condicionada, isto é, se sou nacionalista e se, por meio da prece, reduzo a mente consciente a um estado de tranquilidade, obtenho uma resposta de acordo com o meu condicionamento nacionalista. Por isso, pode um Hitler dizer, ouço a voz de Deus. Este é um dos aspectos desta questão da meditação. Vem a seguir o problema da concentração, um pouco mais difícil, reclamando maior aplicação do pensamento e da atenção, que se entende por concentração. Por concentração, entende-se exclusão.
Concentrar-se num objeto, numa ideia, significa repelir e excluir todos os outros pensamentos que se insinuam na mente. Resistir à concorrência de outras ideias, procurar forçar a mente a fixar-se numa ideia, é uma batalha constante, não? Escolheis uma ideia e procurais focar a mente nessa ideia, resistindo a todos os outros pensamentos. E quando conseguis concentrar-vos nessa ideia, com exclusão de todas as outras, pensais ter aprendido a concentração perfeita. Quando fazes isso, o que acontece realmente? A concentração se torna um constante conflito de resistência, porque escolheis um pensamento e rejeitais todos os outros, porque julgais que um determinado pensamento é o mais importante do que os outros, os quais considerais secundários. Por isso há conflito. Há uma batalha constante entre pensamentos secundários e o pensamento mais importante. Mas se seguis e compreendeis cada pensamento que surge, importante ou não, todos os pensamentos são importantes. Não há, então, necessidade de focares o pensamento numa única ideia. A concentração não é, então, limitante, mas tonificante, criadora. Vede uma criança. Dá-lhe um brinquedo, um jogo, qualquer coisa que a interesse. A criança se deixará absorver inteiramente. Não precisais dizer-lhe que se concentre. São as pessoas adultas sem interesse que se esforçam a concentrar-se. O homem que faz esforço para concentrar-se não tem interesse no que está fazendo. Se tivesse, a concentração não exigiria esforço algum. A maioria de vós entrega-se à meditação porque não tem interesse nas coisas que faz todos os dias. A meditação, pois, vos leva para longe da vida. Não faz parte da vossa existência diária. Por conseguinte, a concentração a que chamais meditação é meramente uma fuga à vida, e se conseguis fugir da vida completamente, pensais ter lucrado alguma coisa. Mas se examinardes cada pensamento que se manifesta, sem condenação, nem justificação, nem resistência, então, em virtude dessa compreensão constante, desse perpétuo redescobrimento, a mente se torna muito quieta, muito serena, livre. Meditação, como vemos, não é concentração, meditação não é prece. E temos ainda a prática de ritos. Por que praticais um rito? Qual é a verdade em que se baseia? Morre minha mãe e eu pratico um ritual por nenhuma razão válida. E isso traz à balha a questão da sanidade mental. Fazer uma coisa sem pensar é falta de sanidade mental. Usar palavras que não têm nexo, que não têm significação, denota um estado de desequilíbrio. Por que executais ritos em intenção dos mortos? Se eles vos confortam, estáis então procurando conforto e não compreensão. Se o sabeis, por que então fazeis isso? Sabeis, é bem óbvio, que não deveis praticá-los. Alguns os praticam porque não têm outra coisa que fazer, principalmente as mulheres. E isso indica o estado de desequilíbrio em que estamos vivendo. A prática de ritos é uma fuga maravilhosa da brutalidade da vida, de um marido brutal, da constante criação de filhos, e condenais aqueles que não os praticam. Para uns, eles constituem uma fuga, para outros, uma questão de tradição, de autoridade. Francamente, celebrar um rito qualquer em intenção do pai ou da mãe que faleceu, porque a tradição o manda, é um estado de desequilíbrio. Não sabeis o que significa, mas dará gosto à mãe, ou ao pai, ou ao vizinho. Quem faz uma coisa que não compreende é desequilibrado. Francamente, citar autoridades e executar uma coisa que não se compreende só porque conforta, isso não é a ação própria de uma pessoa bem equilibrada. Por fim, temos a veneração de uma imagem, ou ficar sentado diante de um retrato. Inteiramente absurdo. Por que venerais coisas mortas? Por que não venerais vossas esposas, vossos filhos e vossos vizinhos? Adorais coisas mortas, porque elas não podem reagir, e podeis atribuir-lhes o que quiserdes. Não adorais os vivos, porque eles podem reagir e dizer que sois muito estúpidos. Pois bem,
Se meditação não é prece, se não é concentração, se não é rito, nem repetições de palavras, se não é adoração de imagens, que é então meditação? Para se compreender qualquer coisa, há a necessidade de uma mente tranquila. O que significa meditação? Se percebeis que meditação não é repetir palavras, não é sentar-se à frente de uma imagem e pôr-se em estado de hipnose, se percebeis essa verdade que acontece à vossa mente. Se percebeis a verdade acerca da oração, da adoração de imagens, se percebeis a verdade a respeito dos ritos e suas ilusões, qual é o estado da vossa mente? É claro que, se tiverdes percebido a verdade acerca de todas essas coisas, estareis liberto de todas elas. Não é exato? Libertado delas, a vossa mente se torna muito serena e nessa serenidade manifesta-se a realidade. A meditação, pois, não é um disciplinar da mente e do coração em conformidade com um determinado padrão, mas sim um processo constante de compreensão, momento por momento. Só vem a compreensão quando há o percebimento da verdade. Não de alguma verdade abstrata, mas da verdade daquilo que é real. Se toma uma corda por uma serpente, há aí um estado de falsa representação. Mas quando vejo a corda como uma corda, há a verdade. Só há a verdade quando vejo as coisas como são, claramente e sem desfiguração na sua exata perspectiva. E esse processo de ver as coisas como são, com clareza e sem desfiguração, é meditação. Mas é extremamente difícil perceber o que é não tomar uma corda por uma serpente, porque, em geral, somos incapazes de perceber sem deformar. A meditação, portanto, é o processo de descondicionamento da mente, significa estar conscio, sem condenação, sem justificação ou resistência de cada pensamento, cada sentimento, cada fantasia que surge, conforme as nossas idiosincrasias e tendências pessoais. A meditação, pois, significa libertação do passado. É a memória do passado que condiciona a nossa reação e meditação é o processo de libertar a mente do passado. Mas surge-nos aqui uma dificuldade. É necessário que a mente se liberte do passado para não deformar o que é, para ver as coisas claramente, tais como são. E como pode a mente, que é o resultado do passado, libertar-se do passado? Só pode libertar-se a mente do passado ao reconhecer que cada pensamento é produto do passado e ao ter plena consciência de que o pensamento não pode resolver problema algum. Todo problema é um estímulo, é um desafio sempre novo. E traduzir o novo em termos do velho é negar o novo. Quando a mente se percebe a si mesma como o centro desfigurador e está livre, lúcida, desvinculada do passado e não mais se separa como vós, como eu, está ela então tranquila. E nessa tranquilidade existe compreensão, inteligência e realidade. Essa é uma experiência que deve ser vivida por cada um e que não pode ser repetida. Se a repetimos, então já é coisa velha. Mas se tendes interesse em resolver os problemas humanos, é necessária essa espécie de meditação e quando a mente se torna naturalmente tranquila como uma lagoa, depois do vendaval, surge então a realidade. Os homens nascem desiguais. Qualquer teste de inteligência pode prová-lo. Nossos chakras, reconhecendo esse fato, classificam os homens em 3 tipos: sattva, rajvas e tamas. Como podemos então considerar todos iguais, independentemente das diferenças de temperamento e de inteligência? É bem óbvio que todos somos desiguais. Há uma diferença enorme entre um homem e outro, entre uma mulher e outra. Mas há diferença quando há mais alguém. Há desigualdade
há nacionalidade. Quando o coração está vazio, tornam-se então muito importantes os tipos. Dividimos então os seres humanos em classes, cores, raças. Mas quando amamos, há alguma diferença? Quando há generosidade no vosso coração, fazeis distinções? Vós vos dais. Só o homem que não é generoso, que vive preocupado com sua conta no banco, só esse interessa manter essas diferenças e então divisões. Para o homem que busca a verdade, não há divisões. Buscar a verdade é estar ativo, é ter sabedoria, é conhecer o amor. O homem que está seguindo por um determinado caminho não pode nunca conhecer a verdade, porque esse caminho é para ele exclusivo. Todos nós sofremos, todos temos problemas, estamos carregados de preocupações, em conflitos incessantes. A morte, a aflição e o sofrimento são nossos companheiros constantes. O princípio hierárquico é nitidamente nocivo ao pensamento espiritual. Dividir os homens em altos e baixos denota ignorância. Uma vez que todos estamos sofrendo em diferentes níveis de consciência, o que digo é para todos. Todos nós, ricos, pobres, remediados, queremos ficar livres do sofrimento. O sofrimento é a nossa condição comum e, como todos buscamos uma saída do sofrimento, o que digo é para todos. Pois bem, visto que sofremos, nada se ganha em querermos apenas fugir a essa condição. O sofrimento não pode ser compreendido se fugirmos dele, mas sim se o amamos e compreendemos. Compreendemos uma coisa quando a amamos. Compreendeis vossa esposa quando a amais. Compreendeis vosso próximo quando o amais. O que não significa deixar-se arrebatar pela palavra amor. A maioria de nós foge ao sofrimento por meio de inúmeros artifícios engenhosos da mente. O sofrimento só pode ser compreendido quando estamos frente a frente com ele, e não quando buscamos incessantemente fugir-lhe, por causa do nosso desejo de evitar o sofrimento. Criamos uma civilização de distrações, de religião organizada com as suas cerimónias e pujas, e amontoamos riquezas explorando os outros. Todas essas coisas são indicativas do nosso empenho em evitar o sofrimento. Sem dúvida, vós e eu, e o homem da rua, qualquer um pode compreender o sofrimento, bastando que lhe dê atenção. Mas, por desventura, a civilização moderna nos ajuda a fugir por meio de divertimentos, de distrações, de ilusões, de repetições de palavras, etc. Tudo isso nos ajuda a evitar o que é, e por isso precisamos estar cônscios dessas inúmeras fugas. Só quando o homem estiver livre das suas fugas, dissolverá a causa do sofrimento. Para o homem feliz, o homem que ama, não há divisões. Ele não é Brahma, nem inglês, nem alemão, nem hindu. Para esse homem não há divisões, de altos e baixos. É porque não amamos que temos todas essas odiosas divisões. Quando amais, tendes um sentimento de riqueza que vos perfuma a vida e estáis prontos a dividir o vosso coração com outro. Quando está cheio o coração, as coisas da mente fenecem. Maharashtra é a terra dos santos. Dyaneshwari, Tukaram e muitos outros filhos de Mahatma lutaram por meio de Bhakti, Marga, para proclamar a verdade e dar assistência a milhões de homens e mulheres comuns, que ainda visitou o templo de Pandharpur todos os anos com fervorosa fé. Esses santos deram-nos matrans, não são eles importantes? Acreditais que pela repetição das palavras, pela repetição de um nome, dais nutrição à alma? Ou apenas insensibilizais a mente? Sem dúvida, qualquer coisa que repetimos vezes e mais vezes torna a mente insensível. Não representará esta constante repetição de palavras um expediente para insensibilizar a mente e impossibilitar qualquer revolução, qualquer investigação e qualquer reação sensível? Tornou-se uma das funções dos governos insensibilizar a mente por meio da repetição constante. Nós estamos certos, os outros partidos errados.
Pela incessante repetição de um nome, pela prática constante de um rito, não há dúvida de que a mente, que deveria ser sensível e flexível, se torna embotada. A maioria de nós tem inclinação para viver uma vida de devoção de alguma espécie, mas infelizmente esses exercícios de repetição a destroem. Muito importa compreender que o caminho da devoção e o caminho da sabedoria não são separados. As relações, que são um processo de auto-revelação, não podem ser compreendidas quando seguimos qualquer caminho. Se desejo compreender a vida, preciso vivê-la, preciso estar ativo, cheio de sabedoria com relação à vida. Seguir um caminho desprezando o outro significa desfiguração das coisas, um estado de contradição interior. Interessa-vos realmente o homem comum? Duvido muito. Se sentisseis interesse pelo homem comum, não teríeis idolatria por sistema nenhum. Não haveria partido político nem de esquerda nem de direita. Um sistema se torna importante quando não amais o homem comum, mas só amais o sistema, uma ideologia pela qual estáis dispostos a assassinar e destruir o homem comum. Quando desejais compreender uma coisa, vós a amais, e quando a amais, a vida se torna simples. É porque não tendes amor por vossa esposa ou por qualquer coisa que isto se torna uma filosofia complicada que achais dificílima. Quando amais a um, amais a outros. Há cordialidade para com todos. Sois então sensível, flexível. Porque nos falta essa afeição flexível, cordial. Vivemos de palavras, sustentamo-nos com palavras, adoramos um sistema com suas horríveis distinções de classe e de raça, suas fronteiras económicas, porque nossos corações estão vazios. Para compreenderdes, precisais ter amor em vossos corações. O amor não é coisa para ser cultivada. Ele nasce pronto imediatamente quando não é impedido pelas coisas da mente. Quando há amor, cordialidade, generosidade, afabilidade, compaixão, não se necessita de filosofia alguma, nem de instrutores, porque o amor é a própria verdade.